Beijinho. Bem-vindo a todos à live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Gerência de Saúde Mental de Goiânia, né, em parceria também com o deputado Mauro Rubem. Gente, e o tema de hoje da nossa live de saúde mental é a vinculação da ansiedade com a violência urbana, social, familiar, patrimonial. O que tem acontecido? Está todo mundo mobilizado, o mundo está em guerra, guerra no Golfo Pérsico, né? A gente fica aqui muito mobilizado, pessoas morrendo na Palestina, Israel, terrorismo, né? Estamos aí com 4, 5 mil mortos. Só que no nosso Brasil, né? Nosso Brasil varonil, são 8 mortos por ano. 60 mil mortos por ano. Nós vivemos em guerra, né? E é muito interessante quando a gente começa a perceber o perfil da violência social generalizado nas pequenas ações cotidianas. Ninguém gosta de falar, aí a violência hoje está muito vinculada à ansiedade, ao desequilíbrio emocional, ao não pensar, a ações instintivas que a pessoa comete. E aí entra a violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra o filho, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, a violência religiosa, que hoje ninguém quer discutir isso, a violência política. O que nós assistimos em 2022 foi um desequilíbrio coletivo que, em função de, entre aspas, uma ideologia, as pessoas começaram a atacar os outros por qualquer coisa, por qualquer divergência. E que mundo violento é esse? Até que ponto nós não estamos presos em ações instintivas por desequilíbrio? Da pessoa não pensar, agir reativamente, por qualquer coisa ela já sai gritando, já sai batendo a porta na cara dos outros, já sai dando pontapé, né? E o pior de tudo, que é um dos temas que a gente quer pegar nessa live, né? Por que as pessoas entram em relacionamentos abusivos, tóxicos e aceitam o convívio com pessoas violentas? Que ser humano é esse que é vítima, que defende o agressor, que se sujeita a conviver com o agressor e ainda vota numa pessoa com esse tipo de perfil? Esse é o tema que nós vamos explorar hoje, que tem tudo a ver com saúde mental. Quando a gente vê crianças que estão se mutilando, quando nós vemos pessoas aí, nossos colegas e pessoas de convívio que tentam suicídio, ou entram numa grande depressão porque são vítimas de violência. Quem atua na área clínica sabe muito bem disso, né? Os grandes focos de direcionamento, de queixa clínica para os consultórios são vítimas de violência. Porque o pai é desequilibrado, o tio é desequilibrado, a pessoa sofre um assalto, né? Ela é violentada pelo banco que rouba a sua dignidade. Abraça aí, Febraban, viu? Uma política econômica distorcida. Que mundo violento é esse, que não tem empatia, não tem escuta, não tem acolhimento? E nós vamos tentar dissecar um pouco dessa questão da violência sobre o olhar da saúde mental. Bem, conosco hoje está a nossa colega do Paraná, a professora Rita Pinotti. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Jorge, bom dia. Conosco está também a professora supervisora, né, Carla Chiari. Bem-vinda, Carla. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tinha entrado mais uma pessoa aqui com a gente? A Nathalie. Bom dia, a professora Nathalie, também bem-vinda. E bater ponto. Bom demais, né? Professor Léo Tondato também, bom dia, bem-vindo. Quero guerra, porrada. Bom dia, pessoal! Bom dia, acordou azedo, foi? Bom dia por quê? Bom dia por quê?
Exato. Vou só Eu pra quero você. começar, hoje eu vou fazer diferente, eu quero começar jogando para os quatro aqui, uma questão, vamos começar pela educação básica. Né? Vovó me deu muito tapinha na mão, falou, oh, cumprimenta as pessoas, seja educado, a gente é pobre, mas é limpinho, sabe? A educação é o mínimo que a gente deveria ter para um processo civilizatório de convívio sadio. E eu não vou esquecer, essa semana eu andando aí fazendo, nesses vários eventos que a gente está fazendo, aqui no Instituto a gente está tendo que se desdobrar em três para dar conta de todas as ações que nós estamos desenvolvendo. Aí eu tive que pegar um Uber de um local para o outro aí meio correndo, fui conversando com o motorista do Uber, que eu gosto de conversar, e falou, o senhor é a primeira pessoa hoje que me dá bom dia. Será 3, 4 horas da tarde. Né? O pessoal entra aqui no meu carro, bate a porta, não fala nem oi, sai com cara de bunda, chega com cara azeda. Meus queridos, né? Pessoal, o que está acontecendo? A gente perdeu a educação? Posso começar? Pode. Eu fui professora numa universidade aqui em Curitiba, numa faculdade, durante muito tempo, durante 12 anos, de desenvolvimento interpessoal. Então, eu dava aula para todos os cursos, só não dava aula para Direito e Relações Internacionais. Os outros cursos eu dava aula. Então, é muito interessante isso, Jorge, porque foi isso que eu tive que ensinar para eles. Uma classe média, média alta, por favor, com licença, muito obrigado. Eles não sabiam falar isso. Trabalho em grupo era um absurdo, era um Frankenstein. Era uma falta de educação, isso de casa. De Sim, casa. Isso é um problema de Foi perfeito você começar por aí. Né? Porque o outro não existe. O outro não existe. Ou quando existe é para me servir. Né? E isso foi uma coisa que veio piorando durante esses 12 anos. Eu via essa falta de educação mesmo, né? Uma coisa bem, bem básica. Por favor, com licença, muito obrigado. É curioso, né, Carla, Nathalie, Léo, cara, o quanto que isso está institucionado, né? Porque eu sou melhor, minha família tem um pouquinho mais de condição, se é que isso existe. Né? É como se houvesse uma autorização, uma carta branca para você ser sem educação. E para mim a violência social começa nisso, né? E aí, três, o que vocês me dizem disso? Carla? Eu vejo dentro de um conceito de violência um aspecto ancestral nosso, né? Essa violência ela é estrutural. Na escola, né? Trabalhei em escola há muito tempo. A gente olha para a educação como um ato violento também, quando não permite que essas pessoas tenham acesso de uma forma digna à educação de modo geral, e aí já existe uma violência, né? Quanto mais a sociedade também não aprende, não se desenvolve, esse ser vai ser só serviçal, né? Então, esses modelos de escravidão estão estruturais até nos lugares em que as pessoas moram. Então, a violência, de um modo geral, ela é retroalimentada na minha perspectiva. Quando a gente não cumprimenta, né? Outro dia eu saí na rua, um morador, uma pessoa que está em situação de rua, me pediu uma coisa, eu olhei, sentei, conversei com ele, eu vi as pessoas ao redor me olhando com uma questão de reprovação, como se aquele ser humano fosse algo invisível. E essa pessoa vai reagir a esse mundo que violenta ele de forma violenta. Então, o tempo todo a gente está retroalimentando isso. Né? Nas escolas, pensando de um modo geral, veio uma política, né, aí para instituir as escolas militares. Qual é o objetivo disso? Então, esse aluno não vai cumprimentar ninguém, ele vai só ter medo. Então, né, ele vai agir de uma maneira, né, bem limitada, não vai poder desenvolver senso crítico, nada, né, para as pessoas poderem controlar também. Vejo que a gente vive num mundo paniquento, em que o pânico e a violência, e aí a ansiedade, de modo geral, está aí, desestruturando, estruturando essa violência o tempo todo. Né? Não sei se vocês percebem esse mesmo movimento, mas é algo muito grave. E a gente precisa conversar muito sobre isso. As pessoas acham normal violentar o corpo do outro, não cumprimentar o outro. Olha o que o cara do Uber te disse, né?
Então, desde as 3 horas, você é a primeira pessoa que me respeita, me cumprimenta. Né? Cumprimentar é o ato de respeitar a existência do outro. Pequenas violências. Né? Sim. Todos... E aí, Nathalie, Léo? Questão básica de educação, né, cara? Eu lembro de crescer, eu era muito tímida quando era criança, e meu pai, vai falar assim, vai cumprimentar as visitas? Pai, eu tô com vergonha. Larga de ser bicho do mato. Era um pouco violenta a forma, mas funcionou. Aí de escutar as vozes da minha cabeça. Mas eu acho bom falar da questão da educação, porque da educação básica, né? Porque não tem como, a gente sempre volta todos os problemas sociais para a questão da educação, né? Que não tem investimento, que não tem investimento adequado, que não tem um olhar mais preocupado, né, um olhar só de padronização, né, igual das escolas militares, né, de colocar todo mundo igual, de acabar com o pensamento crítico, de acabar com a individualização dos alunos, para que eles só votem, né, sem intenção, né, que as pessoas cresçam e votem. E aí me vem também uns estudos que estão saindo, né, que já tem um tempo, de que a gente está ficando mais burro, né, nós estamos emburrecendo, e voltando mais aos instintos, e isso me faz perceber, né, eu vou entrar nas redes sociais, ontem mesmo eu estava lendo uns comentários numa postagem mais polêmica, né, sobre costumes, e aí o ser humano, quando ele volta para a sua ancestralidade, para sua para essa questão eu sempre me esqueço essa palavra, mas quando volta para essa questão mais que retrocede, né, nos nossos comportamentos, a gente acaba mal utilizando a religião, inclusive, né? O Jung falou que toda religião ajuda o ser humano a ser melhor, que quando o Daqui ser a humano é pouquinho, melhor... Nathalie, daqui a pouquinho a gente vai entrar na seara das religiões. Aguenta mais um pouquinho só nisso pode aí. aguentar? Então, Pode aguentar aí um pouquinho. vamos passar para o Léo, que aí depois eu finalizo essa fala. Fechou. Léo, o pessoal está levantando aqui uma questão interessante, a gente começou a questionar a educação, e não é educação oficial de escola, é educação familiar, né, que ela deveria fomentar, principalmente, o que a gente chama de socialização primária, né, que o termo técnico que é utilizado seria esse, que é a pessoa saber chegar num lugar, se portar, não fazer feiura, não dar chilique no meio do rolê, né, tratar o coleguinha bem, não dar garfada na perna da outra da coleguinha, né, não fazer cara de bunda quando os outros estão falando, né, e aí, Léo? Gostaria de colocar que eu sou tímido até hoje, Nathalie. Vocês não... Olha. Pessoal. Surpresa! Engana bem. Engana bem. Eu fiquei muito provocado positivamente, óbvio, com a fala de vocês, meninas. E eu queria colocar um componente para a gente engrossar nosso caldo, né? Porque para mim tem um pano de fundo aí na fala de vocês muito importante, né? Um conceito do Achille Mbembe, né? Que é o conceito de necropolítica. Eu acho muito importante, porque os estados modernos são eles que vão adotar, dentro das suas estruturas internas, para proteger, entre aspas, o povo, o uso da força, né? É como uma forma de uma política de segurança para as populações, tá? Então, o que acontece? Esses discursos que são utilizados justamente para validar e para legitimar socialmente essas políticas reforçam estereótipos, reforçam segregações, reforçam inimizades e o extermínio de grupos, né? Sim. E aí surge a necropolítica, ou seja, como o Estado possuindo licença para matar quem fica vivo e quem fica morto em volta de um discurso de ordem, né?
Léo, é muito curioso, até isso que você está trazendo para nós, que são questões que acho que tem muito a ver com a própria implementação de um modelo, né, no Brasil que foi colocado, né, que nós nunca deixamos de ser colônia. Primeiro, nós somos colônia portuguesa, né, que nós temos hoje uma eurofobia que a gente não nega nossas origens, né? Depois a gente foi colônia britânica, atualmente somos colônia norte-americana, né? E nesse modelo que surge lá pelos anos 70, anos 60, que foi implementado no Brasil, né, principalmente pós-regime militar, né, de uma cultura neoliberal, a, existe um processo dentro disso aí de matar, que é o silenciar do outro. Né, o outro, você anula o outro, né, você obriga o outro a ser aquilo que ele não vai dar conta, porque ele tem que ser um workaholic. Que o modelo de vida norte-americana é trabalhar 20 horas por dia, né, que é uma grande violência bancária, modelo econômico, né, que violenta as pessoas. Hoje a gente está vendo o resultado disso, aí, com 80% da nossa população endividada. E o que me assusta muito é toda uma política de Estado, que vem governo e vai governo, isso não muda, de falta de empatia. Que começa com o governo federal, desce para os governos estaduais, prefeitura, onde a pessoa ela é um número que preferencialmente não tem voz, não tem cara. Nós assistimos isso claramente durante a pandemia da Covid-19 em 2020, ano passado por causa das brigas ideológicas, falta de empatia, falta de solidariedade. Eu não estou nem aí para você. É bem o retrato neoliberal que a gente vive, né? Tá? E que entra nessa necropolítica que você está falando, né? Sabe? Onde você anula o outro, você invisibiliza o outro, você não escuta o outro, né? Que é um problema gravíssimo que a gente tem hoje na área de saúde, né? Que recai na anamnese, diagnóstico errado, não estou nem aí para você, estou focado só em mim, que é uma forma absurda de violência que a gente está vivendo também, né? E aí vamos fazer o caminho do contrário aqui. Começa aí, Léo. Gostei, pronto, voltei. Você estava falando da religião e eu estava pensando na religião aqui. Calma, na próxima rodada eu vou jogar a religião na roda aí. Já estava no valendo! Exatamente, né? E eu fico pensando, né? Você falou dessa questão colônia, né? Eu estava dando uma aula, acho que semana passada, e eu estava falando disso, né? De uma psicologia do Sul, né? Mas eu acho que ainda somos, sim, uma colônia, né? A gente tem muito uma herança de um colonialismo, de um coronelismo também. Sim. Isso vai se mostrando e vai se desvelando como pano de fundo, como uma figura de fundo nas nossas práticas. E quando eu falo nas nossas práticas, são as práticas do cotidiano, né? São as práticas que estão aí no dia a dia, na forma de tratar uma pessoa, na forma de tratar o motorista do Uber, na forma de tratar o porteiro, né? Na legitimação, que é um conceito que eu acho que é muito importante, na legitimação do... Agora vimos a Rita, ela apareceu. Na legitimação da invisibilidade social, né? Que mantém não só... Desculpem, não só discursos de violência, como discursos de ódio, né? A Sim. impressão que... Pode falar, pode E falar. entra a ideia também da servidão voluntária, né? Uhum. Que tem mais a ver com transformar a pessoa num pequeno tirano, né? Os tiranetes, né? Isso. A impressão que eu fico é que aí nós evocamos, né, e chamamos assim, falando, vem cá, Ares, né, que é o prazer, é a guerra pelo prazer de ser bélico. Ares não é estratégia é Atena, né? Ares é o prazer da carnificina.
Resumindo, eu vou lá dar um tapa na orelha do coleguinha só para ver ele plano. Exato, eu vou só para causar ali. Sim, eu vou ignorar a pessoa que está no elevador só para mostrar que eu sou superior. Olha que coisa bonitinha. Exatamente. Eu vou fazer cara de bunda no rolê só para deixar todo mundo assim meio constrangido, porque eu sou muito melhor que todo mundo que está ali. Isso. Nathalie, socorro, o que a gente faz? O que a gente faz? Estou aqui pensando ainda nos problemas. Essa é uma das reflexões que eu mais faço, que geralmente me deixa. Já foi tema de terapia, inclusive, porque eu ficava, hoje nem tanto, né? Acho que com a idade a gente vai conseguindo abstrair um pouquinho mais, né? Mas quando eu tinha uns 22, 24 anos, eu ficava revoltada, né? Levava para terapia, eu não aguento isso, é revoltante, as pessoas não estão tendo educação, não estão tendo empatia, né? Hoje eu vejo isso, sempre me vem a desintegração do arquétipo da sombra, né? Pessoas negam tanto a sombra que parece que está todo mundo vivendo escravo da própria sombra. E aí fica essa disputa, né? Essa necessidade de ego, de se sentir superior, né? E um ego, Nathalie, que se ele se prestasse a ser uma coisa que presta, desculpa que eu vou falar, gente, mas a pessoa é um balde de bosta jurando que ela é um vaso com flores, né? Mas às vezes é justamente Sabe? isso, né, Jorge? A minha psicóloga, ela fala que por baixo de um complexo de superioridade sempre tem um complexo de inferioridade, né? E lá no fundo a Gritante, pessoa né? sabe que é um balde de bosta, né? Se sente super mal com isso, mas eu não vou mostrar que eu sou um balde de bosta, eu vou fingir que eu sou um balde de flores, e os outros é que são um balde de bosta, né? Porque aí projeta esse complexo de inferioridade no outro, né? E aí é complicado que ela legitima uma projeção negativa, né? Colocando os outros como inferiores, né? Sendo que ela é inferior, né? Tá? E aí, Carla, Rita? Eu estava aqui pensando, né, em tudo que vocês já falaram. O nosso país é um país muito violento de modo geral. Isso é Sim, ancestral, né? Pensando no extermínio de população indígena, na violência do colonialismo, né, que o Léo falou muito bem, que existe até hoje. Então eu coloco o goela abaixo, o outro, né, tem que me obedecer porque eu tenho poder e dinheiro, né? Mas o poder mais propriamente dito, né? O poder exerce muita violência também. Pensando em sim. conceitos estruturais aí, né, que a Nathalie falou da questão do complexo de superioridade, a gente está vivendo esse complexo em todos os lugares, né, a todos os momentos. E é muito difícil, às vezes, a gente ser gentil com pessoas truculentas e violentas, né, no ambiente nosso, pensando em saúde mental agora. Como é difícil atender pessoas violentas. Não sei para vocês como é. Para mim é muito difícil. Né? E pessoas que foram violentadas também, que estão do outro lado. Esse vai e vem de violência, ele engole todo mundo o tempo todo. E a gente tem que voltar na nossa ancestralidade para entender isso o tempo todo. Nós somos um país ainda que está, né, como bem disse o Jorge, seguindo os Estados Unidos, que é um país que faz 300 anos que está envolvido em guerra. Então, vender arma para todos os países é um dos, né, objetivos dele. Então, a gente precisa trazer essa reflexão o tempo todo. Tempo todo. Eu vou jogar essa pergunta para vocês agora, tá, Jorge? Vou dar uma de você agora. Não, eu vou ter que sair agorinha, aí vou deixar vocês ir encerrando Posso a jogar a live, né? pergunta? Sim, Posso jogar? O pode. que retroalimenta essa violência, na opinião de vocês? Pois é, Quais são os excelente efeitos pergunta. de retroalimentar essa violência? O que será que... E eu vou adicionar também, na sequência, Léo, para você dar uma gerenciada nisso, que eu fico pensando muito, até, né, a, a, no filósofo que estudou a filosofia das religiões, René Girard, né, falando da experiência divina como uma experiência violenta.
Até que ponto as religiões da nossa atualidade, tá, também não estimulam o discurso de ódio, a falta de empatia, a intolerância. Então, eu acho que são duas questões, né, que eu vou ter que me ausentar, gente, né? Vou pedir licença para vocês, mas a nossa live continua, né? Mas são dois pontos que eu acho que são fundamentais a gente refletir, né? E a ligação disso também com a ansiedade, né? Provocação feita, divirtam-se. Tchau, Jorge. É o Jorge. A Rita voltou, gente, também. Agora eu tô vendo ela aqui. Eu também. Estou tentando aqui. Daqui a pouco eu quebro esses dois computadores. Essa raiva que tá me dando. Olha que são dois. Olha a violência. E nenhum dos dois está funcionando, justamente por Tem isso. violência, Rita. E, bom, o Jorge falou dessa questão do jihad, né? Eu não tenho como não pensar e não citar a obra dele do bode expiatório, né? Pensando que o bode expiatório, ele supõe sempre uma ilusão persecutória. E lembrando do James Hillman, a paranoia é uma patologia do sentido, né, da compreensão. E os carrascos, então, eles olham sempre a vítima como culpada, né? E eles estão convencidos, por exemplo, que a vítima é sempre a culpada, né? Então, a gente percebe isso, sei lá, nas caças às bruxas, enfim, né? Ou seja, como esse mecanismo ele funciona, e eu preciso sempre de um outro para ser o culpado pelos males do mundo, e que eu preciso extirpar esse outro, né? Passo para vocês, meninas. Rita. Eu tenho uma dificuldade, né? Eu consigo ver no coletivo, é claro, né? Eu consigo ver essa violência no coletivo, e daí eu vou fazer o eco aqui com a Nathalie, mas eu fico pensando como é que a gente pode lidar com isso. Eu tenho dificuldade em lidar com o coletivo, né? Até acho que por vício da profissão, é claro que a gente vê, né? Eu só quero falar uma coisa para vocês que eu pesquisei, que é um assunto que para mim é muito dolorido. O Brasil se estima que morram 45 mil pessoas por ano de acidentes de trânsito, vítimas do trânsito. Tá? São 45 mil pessoas por ano que morrem perdendo a vida num trânsito extremamente violento. Então, o que eu vejo, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com um povo que elege um presidente que é taxado de genocida, que sabe, porque não foi uma coisa escondida, né? Foi um discurso declarado, né? O que a gente passou na pandemia, ou o que seja. Como é que a gente individualmente lida com essa questão coletiva? Eu me sinto muito impotente, né? Então, quando uma série de coisas, a questão do indivíduo, como esse ego é fragilizado perante essa violência, mas como esse ego fragilizado também, de uma forma ou de outra, é violento. Então, tem a violência contra animais é uma coisa absurda, né? Como que a gente lida com isso no coletivo, com esse indivíduo fragilizado? Como é que a gente se defende num trânsito violento? Com direção defensiva. Você não pode baixar a guarda um minuto, porque senão você pode morrer atropelado. Só falando por que esse assunto me toca, assim, meu avô morreu num acidente de trânsito, de estrada. Meu pai e a minha madrasta sofreram um acidente horrível em 2007, tiveram que fazer muitas cirurgias depois. O cara bêbado na estrada pegou eles de frente, então ele já com uma certa idade, então a recuperação já foi muito difícil. Vários amigos morreram em acidente de trânsito. Então, que alma violenta é essa? Que quando pega um carro, não precisa pegar uma arma, pegar um revólver, uma arma branca.
né? A violência contra a mulher, que alma violenta é essa? O que essa alma está dizendo? Eu vou ser bem sincero, me sinto muito impotente com isso. Né? E a gente vai se retraindo, é direção defensiva, você mora em condomínio, você chega na sua casa já olhando para... É muito medo. Né? A violência gera muito medo. E a gente é vítima. Então, por exemplo, no consultório, você não marca mulheres, né? Agora eu tento só online, mas eu não marcava o paciente a primeira vez, o último paciente no consultório, o último horário. Porque a gente não sabe com quem a violência que vem. Né? Então, é uma série de comportamentos que a gente vai desenvolvendo que vai cerceando a liberdade. Eu acho que a gente vai ficando cada vez menos livre, menos seguro, menos. Então, e agora, usando uma imagem, não tenho como não usar isso, porque falei sobre isso terça-feira, na maratona, quando essa violência que passa da ira, da raiva, por uma violência que você calcula o que você vai fazer. Isso, usando uma palavra que vocês usaram, a gente beira a bestialidade. O problema é que a gente não beira a bestialidade, a gente já está na bestialidade. Então é isso. Justamente, né, Rita? Muito, muito pontual a fala. E isso, todo esse debate que a gente está tendo até agora, sempre me lembra a mesma coisa, né? O que retroalimenta, né, Carla? E eu fico refletindo sempre sobre essa questão da sombra, né, coletiva. Nossa, em 2018, então, 2020, eu vi, parece que ficou muito... óbvio, né? Hoje parece que ainda está um pouquinho mais tranquilo, né? Mesmo com as guerras e tudo mais, mas eu vejo que dentro da pandemia, as questões políticas no Brasil, a polarização, né? A gente ficou muito sobre essa nuvem aí, essa nuvem carregada, né? Da sombra coletiva. E aí, né? O que pode ser feito? A única coisa que eu vejo é a gente conseguir fazer a nossa parte, né, de formiguinha, passinho em passinho, porque realmente, quando falou da impotência, levei para terapia por causa desse sentimento também. Era frustração, era raiva, era impotência, porque a gente vê todo mundo seguindo para um caminho da autodestruição, né? Ainda estamos, inclusive, né? A gente está na bestialidade, como a Rita falou, né? Ontem eu vi notícia falando que nós vamos bater recorde de calor essa semana, né? Chegar a temperaturas recorde que nunca tivemos no Brasil, né? Isso tudo é preocupante. A gente fica assim, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu trabalho de formiguinha. Eu não consigo atingir o macro dentro das minhas limitações, né? Então eu vou no micro mesmo, que é tentando me conscientizar, tentando ser uma pessoa melhor, né? Cumprimentando as pessoas na rua, né? Que em Goiânia a gente não tem muito esse costume, mas hora ou outra alguém olha para você e bom dia, né? Como eu sou meio paranoica, né? Falaram já da paranoia hoje, dependendo da cara da pessoa, eu acelero o passo. Mas você veja que a que ponto a gente chegou, né? Curitibano, ele é conhecido por ser frio, né? Sim, já vou falar mesmo. E é verdade. Assim, a gente é reservado, não é que é frio, a gente é reservado. É que a gente é reservado, entendeu? Eu já ouvi falar, é verdade. É verdade, mas a gente é reservado, digamos assim, vamos fazer um carinho aqui. E eu estou num bairro agora que eu me assusto porque as pessoas falam bom dia, boa tarde. Eu falei, gente, sabe, não, isso não é do Curitiba. Você sai para passear com o cachorro, as pessoas, bom dia, boa tarde. É muito legal.
para ver a que ponto que a gente chegou, que você começa a achar que esse tipo de comportamento é muito legal. Tinha que ser normal. Olha, mas tem uns bons dias que eles são meio violentos, sim, né? Por isso que eu fico assim, olho para a cara da pessoa. Se eu sentir uma violência, eu acelero o passo, que às vezes o bom dia tá transvestido, né? Mas na maioria das vezes eu estou percebendo que é por educação mesmo, a pessoa não me conhece. Eu estou com o costume de caminhar numa praça aqui perto de casa, né? E às vezes a pessoa não me conhece, pessoas mais velhas, eu não vejo maldade no olhar, a pessoa olha para mim e fala bom dia, né? E eu geralmente ando com a cara fechada, né? Aquela necessidade de... Uma curitibana típica. Aquela necessidade de proteção, né, do medo, né, que a gente comentou aqui, porque, né, é uma violência que nós mulheres, eu me lembro de sofrer violência desde criança, né, de olhares mais perversos, de cumprimentos, mas mesmo que eu não tivesse muita malícia, que eu era uma criança mais inocente mesmo, mas mesmo assim, vinha um sentimento, né, de invasão, né, de que a pessoa estava invadindo meus limites, né, então acabei crescendo meio que com esse cuidado aí, e aí o que eu fico refletindo? Calma, nem todo mundo vai ser dessa forma, né, vamos olhar, às vezes eu mesma, né, olho para a pessoa está olhando demais para mim, e com um olhar de acolhimento, oi, bom dia, né, não conheço, aí eu mesma falo, bom dia, né, principalmente se for senhoras, né, adoro conversar com senhoras em festa de família, na rua também, a gente encontra o pessoal assim, mais convidativo, a gente conversa um pouquinho, né, mas a gente está nessa cultura assim, do medo, né, e olha, Rita, que aqui em Goiânia, né, eu sempre gostei de Goiânia, porque ela sempre foi, hoje menos, né, mas sempre foi uma capital com aquele ar de interior, né? Hoje está um pouco menos. Ontem eu estava até olhando a população, que eu sempre esqueço, né? Hoje a gente está batendo 1.400.000. O que for olhar em relação a outras capitais é pouca, né? Não é muita gente, não. Mas para mim, que nasci e cresci aqui, isso tirou um pouquinho essa beleza que tinha em Goiânia, né? Que a gente tem, diferente dos curitibanos, a gente tem mais uma fama, pelo menos aqui dentro, né? Não sei se é ilusão nossa, né? De ser mais acolhedor. E eu estou sentindo que nós estamos ficando menos acolhedores, né? À medida que a cidade vai se enchendo, né? De gente, parece que a gente vai perdendo, né? Ao invés, vai para um caminho contrário, né? Ao invés de ter mais gente e mais acolhimento, mais humanidade, a gente vai ficando mais desumano, né? O que para mim não faz muito sentido, mas é o que acontece. A gente não foi, daí eu acho que a gente entra uma outra questão, que nós somos 8 bilhões, né? Opa, 8 bilhões e 1, opa, 8 bilhões e 2. A gente não foi feita, eu acho que a espécie não foi feita para ter tanta gente. O planeta não foi feito para ter tanta gente, né? Então, a questão da violência, eu tenho a impressão que ela ela é arquetípica, né? A gente é violento, ponto. Sim. Não somos uma espécie cordata, não. Não somos violentos. A questão é como a gente lida com isso, como é que a gente faz essa transição de uma violência destrutiva para uma violência que construa. Essa é a grande chave. Eu não sei se a gente tem como fazer ainda virar essa chave. Não, que a gente fica sempre em negação, né? Negar a sombra não a integra, né? Na verdade, dá poder para que ela nos consuma, né? E é isso que eu percebo muito. A gente nega, a gente projeta a responsabilidade no outro, né? Como o Jorge falou. Tá? A culpa da minha violência não é minha, a culpa da minha violência é do outro. A culpa da violência que aquela mulher sofreu é porque ela estava com a roupa curta. A culpa da violência que aquela criança sofreu é porque ela foi desobediente, né? O cachorro porque estava na rua, né? Voltar em alguém escancaradamente genocida e violento, não é porque a gente precisa de alguém assim para colocar rédea no país, né? E por aí vai. A gente não aceita, a gente tem dificuldade em nos ver como seres violentos, como seres de sombra também, né? Não só de luz. Isso. E aí a gente teve uma palestra, acho que foi do Murray Stein,
acho que sobre o lado sombrio do self, né? Esse lado destruidor do self, essa imagem destruidora de Deus, né? Dessa imago Dei, porque é isso que a gente está tendo que lidar, né? E a impressão que eu tenho, agora no coletivo da guerra, né? Guerra a gente sempre teve. Eu brinco não, né? Eu acho que é triste. Antes a gente estava sentado num barril de pólvora, agora a gente está sentado num barril de arma nuclear. Quer dizer, a capacidade de destruição é muito maior, ao mesmo tempo que a gente desenvolve uma inteligência artificial que é maravilhosa e que pode destruir, a gente ainda continua tendo o TACAP na mão, só que um TACAP com muito poder de destruição. Então, essa dissociação psíquica, essa dissociação dessa relação de consciente e de inconsciente, ela está muito, o fosso é muito grande. Sim. E o que você acha, Carlinha? Fala aí pra gente, daqui a pouco eu falo um pouquinho. Trazer esse conceito que a Rita colocou, né? A gente está cada vez mais longe de terminar uma guerra e produzindo cada vez mais violência. A violência, né, nesse aspecto, ao meu ver, vem também com uma estrutura de poder em que eu rejeito o outro ao meu lado e todo mundo é inimigo. A nossa sociedade brasileira foi fundada, né, estruturada dessa forma, o índio era, né? Se a gente pensar em estruturas que estão acontecendo em outros países, né? Uma pena esse conflito todo da Palestina e de Israel, só que são conflitos também retroalimentados há muito tempo, né, que configuram, né, como a Rita bem disse, uma desorganização que a gente vai, e agora a arma nuclear que pode acabar com a humanidade. Esse senso de coletividade, a gente precisa ampliar muita consciência para ter. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Para se ampliar a consciência de que o outro existe, eu preciso proteger o outro também, a gente precisa proteger as crianças. E assumir essa responsabilidade, que eu também posso ser o agressor ou ser agredido, né? Essa sombra sendo acolhida o tempo todo, e a gente olhar para as pessoas que têm esse comportamento, né, mais agressivo, que se estrutura o self, né? O self quando está num aspecto mais sombrio lá. Às vezes vem por traumas que as pessoas viveram atos violentos e continuam fazendo isso, achando que isso é normal, né? Então, tocar no corpo do outro de maneira agressiva é algo que, para mim, é normal. Então, como que nós vamos transformar isso, será? Da pessoa ter consciência, ampliar essa consciência de que atos violentos geram violência, né? Gentileza gera gentileza. Acho super bonitinha essa frase, mas é fácil ser gentil, gente? O que vocês acham? Depende do dia. Depende do dia, é um exercício também, né? De ampliação de consciência. Então, tudo que vocês trouxeram aqui está me fazendo pensar também em tantas coisas. A gente, às vezes, até olha para aspectos violentos. Não sei se para vocês isso é comum, né? Aqui em São Paulo, a gente anda, né, Léo, com medo o tempo todo. Mas esse medo, ele vira algo tão, assim, comum. Olha o absurdo que eu estou dizendo. É tão comum que, assim, o fulano ser assaltado na esquina, a gente fala, tá, ele foi, precisa prestar atenção na esquina. Não, assim, o que está acontecendo para ocorrer essa violência, né? Aconteceu essa coisa desses 3 médicos serem confundidos lá no Rio de Janeiro, serem mortos, e as pessoas justificando que ele parecia um traficante. Gente, mataram 3 pessoas. Não justifica, não tem argumento plausível para suportar essa dor, né? Essas famílias, enfim. Às vezes a gente olha para a violência de uma forma, né, tão leviana, porque a gente vai se acostumando, é uma pena a gente se acostumar com isso. Não sei se isso faz sentido para vocês. Léo, como que é para você, meninas? Super, acho que faz muito sentido. Eu queria até citar aqui 3 obras. Enfim. Léo vai citar Hillman? Vai.
Léo tá apaixonado por Hilma? Ah! Também por Hilma. O Hillman tem um livro chamado Um Terrível Amor pela Guerra. Olha, Entendeu? É um livro maravilhoso dele. Já manda o PDF lá. isso. Eu mando. Léo, você quer Hã? um PDF disso? Só que eu só tenho em inglês ou em espanhol, tá, gente? Espanhol. Manda os dois. Entendeu? Mas é muito bom esse livro, né? Chama Um Terrível Amor pela Guerra. E que ele tenta. São 4 grandes capítulos esse livro. O primeiro é A Guerra é Normal, o segundo, A Guerra é Inumana, o terceiro é A Guerra é Sublime, e o terceiro, a quarta, A Religião é a Guerra. Né? Então ele vai construindo um raciocínio da presença da guerra na história do homem. Ele vai trazendo isso através da mitopoese, de um viés mitológico e psíquico, né? Assim como fez o Jung no Otto sobre o nazismo, né? E aí ele vai falando, ele vai lá para o Êxodo, falando das imagens violentas de Deus também. E ele vai pegar na figura do Ares grego, do Marte romano, ou seja, ele vai falar, tem a divindade no chamado à guerra, a sua própria justificativa, né? E ele vai constar no final do livro, né? Não vou contar o livro todo, que, na verdade, ele vai expor essa força desconhecida de Ares no cristianismo desde a sua origem, por exemplo. Tá? E também, né, tem um outro... Né, o Hillman acredita que a guerra não é um produto da razão e não produz razão também. Né? E um outro livro que eu queria trazer é do Luigi Soja, né, A História da Arrogância. Né? Que os dois eu tenho... Não, dois não. Um eu tenho PDF e outro eu tenho físico, tá? Que é a História da Arrogância. Que ele vai falar justamente isso que vocês estão falando, meninas. O crescimento ilimitado da nossa civilização ocidental, que vai gerar um acúmulo de culpa inconsciente e uma sociedade em que as coisas triunfam sobre as pessoas. Né? Então ele vai falar, eu estava falando ontem na maratona do Prometeu Acorrentado, eu acho que tem uma questão um conceito muito importante, por exemplo, em Ésquilo, que é o metron, que é a medida, né? E ele vai falar do conceito do limite a partir da Grécia clássica, vai falar da híbris e da nêmesis, né? Do pecado que ofende os deuses e a correção na sua justa medida. E ele vai trazer o Gênesis, o inferno de Dante. Eita! Oba! Oba! O aprendiz de feiticeiro do Goethe, né? Então, ele vai falar de uma análise psicológica para a gente compreender esse fenômeno. Qual livro que é esse, Léo? História da Arrogância. Tá, do Zóio, tá. Uhum. E ele vai pensar justamente nos caminhos da nossa civilização, nesse milênio, né? E a negação dos limites, ou seja, é como se o ser humano não soubesse onde é o seu metron, onde é a sua medida. Isso. É um ego muito inflado. Um ego perfeito. É um ego muito inflado. Eu vou falar uma blasfêmia, assim, um ego coletivo inflado. Uhum. Eu ia falar isso também, Rita, não dessa forma, né? Mas um ego tão inflado que ultrapassa os meus limites e vai para o outro, né? E só para no outro, né, gente? É uma psicopatia coletiva, assim. Isso. Só para no outro, né? Eu estou fazendo atos violentos e aí eu não me percebo. Eu percebo quando eu atropelo alguém, então. Isso. Como a Rita bem disse aí da questão da violência no trânsito. Eu preciso pensar nisso antes, eu não preciso tocar o outro para ter um ato violento. Se eu entro nessa perspectiva, eu vou ter um olhar, né, de alguém que é um assassino, né, uma psicopatia coletiva aí, de achar normal entrar, por exemplo, né, as mineradoras entrarem e destruir tribos indígenas. Opa, né? Crianças sendo engolidas por máquinas, que absurdo, era para o país parar com isso. E a gente continua a vida como se nada fora, né? Então, atos violentos
geram cada vez mais processos da gente achar que isso é normal. E a ansiedade, acho que, né, trazendo um pouquinho, a ansiedade nossa, acho que do conceito até coletivo, o que nós vamos fazer para mudar isso? Né? Esse sofrimento, essa visão de tanto pânico também. Então, lidar com isso em estrutura de ego é difícil. É difícil. Muito difícil. E pensando, Carlinha, que o que é a ansiedade, né? É um phobos perante um desconhecido. E quem é o phobos? É justamente filho do amor e da guerra, né? Filho de Ares e Afrodite. Phobos e Deimos, o medo e o pavor, né? E o que constrói isso dentro da gente, né? O que nós podemos fazer para lidar com isso o tempo todo? Aí a gente muitas vezes, né, recebe pessoas também no processo terapêutico que estão também com essa ânsia de vida, com essa dificuldade de se conectar novamente e da gente perceber que a gente é tão pequenininho perto de uma imensidão, né? Esse senso também de, né, se colocar no nosso lugar. Estamos em 8 bilhões de pessoas, mas eu sou uma pessoa só dentro de tudo isso. A normalização é a tentativa, né, Carla, de lidar, né, da forma mais saudável possível com toda essa situação, né? É uma estratégia não saudável, mas né? A gente tenta, né? Não é a melhor, mas... A gente tenta, não é mesmo? É o que dá. A alienação que às vezes auxilia, né? Tem uma imagem que me vem muito, sempre, foi uma aula que eu assisti no século passado. O filme do Gandhi, da biografia do Gandhi, que ele era... Bom, o meu primeiro cachorro chamou Gandhi, então só para você ter uma ideia que eu gostava pouco. E ele tem uma... Ele manda a esposa dele limpar banheiro, e ela fala que ela não vai. Por um motivo lá, e ela disse que ela não ia limpar o banheiro, que ela tinha outras coisas para fazer, e tinha coisa mais importante para fazer do que limpar o banheiro. E ele tem uma crise de raiva, ele quebra tudo. Então, você tem o Gandhi, tem raiva, né? Como isso vem e toma, e a gente tem que estar sempre atento, e esse trabalho muito pequenininho, principalmente com a gente. Principalmente com a gente, né? Porque, de novo, eu gosto muito da Von Franz, eu sempre falo isso, a entrada para a sombra coletiva é a sombra individual. Enquanto eu estou falando, né, da guerra, do outro, do meu vizinho, da violência fora, eu não vejo a minha, eu não vejo o meu pecado de ira. O quanto me emputece estar com essas duas máquinas que não estão funcionando. O quanto eu fico bravo, né? O que é isso? É um ego fragilizado que é tomado pela raiva. É a híbris mesmo. Né? Como que essas máquinas não me obedecem? Como é que eu estou sem câmera no computador e a outra não consigo conectar? Então, é a híbris. Foi perfeita essa colocação. E o trabalho não pode ser... tem que ser pequeno, tem que ser de formiguinha, como a Anthony falou, como a Carol falou. Exato. Pessoal, acho que a gente pode finalizar, né? Fazer as considerações finais. Carlinha? Meninas, Léo, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha construído para os outros que vão assistir aqui, né? Uma reflexão também, uma ampliação de consciência. Aprendi muito com vocês, eu acho que todo o processo, né, de conversa, de diálogo, essa live é muito rica por isso. Então foi um prazer, gratidão aí. Até a próxima. Obrigado pelo convite, Léo. Vou falar aqui também, né? Deu um tempinho que a Rita tá com o microfone aberto também, um delay para ver quem ia falar primeiro. E agradecer também, né? Eu estava pensando a mesma coisa, Carla. Gente, essas lives eu acho muito, muito legal, muito bonito participar e muito construtivo, né? Eu fico assim, gente, parece que eu aprendo mais aqui do que se eu estivesse assistindo uma aula, parece. Né, a gente vai debatendo, incluindo várias fontes, vários autores, né, eu um pouco menos, né, que acho que eu não li nem um terço da biblioteca mental aí do Léo. Mas ninguém leu, ninguém leu.
Não, mas perto de vocês ainda, né? Parece que é aí que eu fico assim, às vezes me bate até o desespero. Gente, é coisa demais para ler, é muita coisa que eu tenho que. E porque até dá a vontade, né? Dá aquela ansiedade de, nossa, eu tenho que ler essas coisas, e aí tem minhas limitações, né? Mas eu também acho, né? Estou super feliz de participar das lives aqui, batendo ponto até toda sexta-feira, né? Para poder trazer um pouquinho mais de conhecimento para mim também, né? Ajuda bastante. Bom, eu queria agradecer também o convite do Jorge. No começo eu fiquei com raiva, porque não quero falar sobre isso. Violência é uma coisa que mexe demais comigo, eu fico muito braba quando, né? Porque pega no pessoal, como eu falei assim, você, né? Essa coisa que eu falei, puxa para a violência no trânsito, puxa para amigos que morreram assassinados, puxa. Então não tem como não tocar, né, essa guerra absurda que está, não tem como não tocar emocionalmente, pelo menos para mim, não tem como dizer, não, vou ter uma postura altamente profissional e falar, não, eu fiquei mexida mesmo. Estamos falando sobre violência desde a semana inteira, né, na maratona, daí você liga a TV e são essas imagens de violência, ou não precisa nem ligar a TV, a internet traz mesmo, né, e o consultório traz. Então, mas a gente tem que fazer, né? Tem que olhar. Então, para mim, foi um pouco espinhoso, vou ser bem sincera, foi um pouco espinhoso, mas a gente tem que, se o selfie manda, a gente obedece, né? Vai fazer o quê? Obrigada. Sim. Queria agradecer também, pessoal. É sempre um prazer, viu? Mas ainda não li tudo que eu queria, Nathalie. Ainda falta muita coisa. Eu tô olhando aqui para meus livros, dá vontade de chorar. Mas para isso que serve a reencarnação, Léo. Porque numa vida só não dá, cara. Não tem como. Bem por aí, porque tem muita coisa que eu tenho que ler ainda. Ontem já chegaram 7 livros, então assim. E é um prazer, gente. Muito obrigado. Obrigada, meninas. Obrigada, Léo.